Om Shanti. Om Shanti. Sejam todos bem-vindos para a série de Valores para a Vida. E antes de iniciarmos, vamos permanecer um minutinho em silêncio e invocar a presença do Divino. So welcome all of you once again. Ok, sejam todos bem-vindos. Tem sido uma jornada longa. And I like to call it as the Ruby episode. E eu chamo esse de episódio Rubi. Please bear with me. Eu peço desculpa porque a minha internet tem a banda um bocado baixa. The audio connectivity, I think. E eu tenho que... Vou desligar a câmera para tentarmos ter um áudio um bocadinho melhor. So why do I say it's 40 is such an auspicious figure? All of you know in Então the todos vocês sabem, say life starts at 40, right? So it is with all the united efforts of all of us, including esse episódio all the é para unir a todos, and the entire team from Vancouver, Canada, that we are able to todos os tradutores, toda a equipa de organização que estão em Vancouver, por todo esse workshop que tem sido feito. Então é um grande prazer ter cá a palestrante sênior, a Sister Denise, que está na Alemanha nesse momento. as well for a few talks. I won't be giving a detailed introduction. All of Eu vou fazer uma pequena apresentação dela, para quem não conhece muito bem. 50 years now Ela está há mais de 50 anos no Raja Yoga of Radhi Janki in the UK. e ela tirou o curso com a Dadi Janki no Reino Unido. She has been E nunca mais então ela olhou para trás, and opening up many centers abriu e coordenou muitos centros por todo o mundo. in Canada and US. E ela viveu no Canadá, nos Estados Unidos e na Alemanha. On Raj Yoga. E ela também diretora de programação da TV Raja Yoga. She's very approachable, very calm and composed, and always ready for our service. E ela está sempre pronta para o serviço. And as all of us know, all of E como sabemos, these values series. So she has written almost ela já escreveu vários livros education in values and spirituality, sobre educação nos valores e espiritualidades. and she has been instrumental also now. Tem sido também instrumento para conduzir Is right now atividades espirituais 2007 to 10, and after that now. até 2010 no Canadá. Antes ela esteve na Alemanha. Before I pass it on to Sister Claudia for welcome, E algumas linhas de um poema then the poem para Sister Denise e depois sobre a unidade. of Raj Yoga Então, ao ser diretora da televisão Raja Yoga, ela é conhecida em toda parte. kept always the all E ela sempre manteve o Altíssimo ao seu lado. always E o que, por sua vez, ela manteve sempre Maya de lado. E ela é verdadeiramente humilde, sem nenhum traço de orgulho. As suas palestras perspicazes nos conduz nesse belo passeio e também ajuda todas as almas a darem o seu próprio passo. Mas mesmo assim, continua a dar instruções como um guia útil. lines for her. Essas são algumas linhas para ela. E agora sobre unidade. Vamos aprender a arte de como podemos nos unir uns com os outros e nos ajudar de dentro, a partir de dentro, para acender uma chama espiritual, para que não tenhamos de enfrentar os desafios da vida como uma situação difícil, mas ao invés disso, elevar-se acima de todas essas situações e tornar um voo poderoso, Then we sing o que nos faz sentirmos brilhantes e cheios de luz. Então, cantarmos uma canção da vida, assim como se estivéssemos a recitar. few minutes. So with this
Então, durante os próximos minutos, we are now to officially vamos ter a palestra e a seguir vamos ter algumas perguntas e respostas. E a irmã Cláudia vai dar as boas-vindas para a Sister Denise. Village in New York. Bom dia de Peace Village para todos vocês. Well, Sister Denise, E é um prazer estar aqui e apresentar a Denise, dar essas boas-vindas nesse episódio 40. have you talking to us E é uma today. honra Unity. tê-la conosco para falar sobre unidade, More than everybody's united. porque nós queremos ver esse mundo todo unido. Very good talk. Então vai ser uma boa palestra a partir de si. Bishop Flower then came E gostava de oferecer a nossa flores especiais da nossa sala silenciosa. É uma rosa tão bonita que é igual a você. welcome Então, muito bem-vinda, bem-vinda. with us. E obrigado por estar conosco. Muito obrigado, Cláudia. É um grande prazer. E meus bons votos e desejos para todos em Peace Village. E esse é um dia muito importante que estamos a passar e atravessar. Todo o mundo está a atravessar por muitas mudanças. E se olharmos para as notícias dos média, vamos ver catástrofes umas a seguir as outras. Muitas pessoas sentem que estão num mundo que está dividido. Esse é um mundo onde há muita polarização entre as religiões, as raças, comunidades diferentes, norte e sul, leste e oeste. E, entretanto, a unidade é uma palavra muito importante. E outra palavra que eu penso que está muito relacionada com unidade é harmonia. Um dos meus especiais interesses é a música. Eu toco piano com 88 teclas e tudo tem a ver com trabalhar com a harmonia e criar beleza nos sons, usando todas as notas diferentes. Então as peças musicais são muito bonitas quando tudo está em harmonia. E elas têm a capacidade de conduzir as pessoas para um estado transcendental. E é por isso que a música está muito conectada com a espiritualidade. E é claro que cada alma no mundo é diferente. Cada alma no mundo está relacionada com outra alma de uma forma fraternal. Essa família humana é uma família, mas ela é feita de indivíduos que são todos diferentes. Então, a unidade e a harmonia trabalham juntas. E há uma outra expressão que eu acho que é boa para nós termos atenção e que é muito popular essa expressão, é unidade e diversidade, porque nós todos somos diferentes. Há um grande número de diversidade no mundo. Se olharmos para a geografia do mundo, quanta variação existe, mas mesmo assim, em muitos lugares que eu já visitei, nós encontramos elementos em cada lugar. Você encontra também em cada lugar. Portanto, há muitos elementos nas experiências humanas que estão conectadas à variação. Há tantas coisas em comuns que nos faz com que sejamos juntos. E quando nós pensamos nas qualidades da alma, de uma forma que eu falo sobre a alma, como eu faço comparação com os 5 elementos da matéria, a terra, a água, o fogo, o ar e o éter, você não encontra nenhum desses elementos por eles só, porque eles estão sempre a trabalhar juntos.
ao invés de que eles são, apesar de eles serem elementos individuais, perdão, um elemento não está ligado ao outro elemento. Mas essa experiência no mundo material, tudo aquilo que você vê e escuta e experiencia é uma combinação de todos esses 5 elementos. Então, quando você olha para a alma, então como eu olho para a alma, ela tem 5 qualidades essenciais que são a pureza, a paz, poder, amor e bem-aventurança ou beatitude. E é claro que é absolutamente verdade dizer que ninguém experiencia uma combinação dessas 5 qualidades de uma base contínua, porque as pessoas, elas estão à procura de paz, significa que elas estão à procura de uma coisa essencial, que é essencial para a sua existência, mas ela está afastada disso. Então elas gravitam em torno daquilo que elas estão à procura. Então, alguns podem experienciar amor, e as pessoas estão nos relacionamentos umas com os outros por causa do amor, o amor por alguém, o desejo de ser amado, ser inspirado, o que torna que você seja digno quando você experiencia o amor. Então a pureza também é algo que todos tentam alcançar. Quando há qualquer coisa que não está limpo ou claro nas suas experiências pessoais, ou que as pessoas mostram para si, ou que você faz a outras pessoas, então a consciência sente sempre inconfortável, porque é natural estar num estado de pureza, e você quer ser puro, você quer experienciar a pureza em todas as motivações, em tudo aquilo que você faz, porque as intenções são puras. Então muitas pessoas dizem que apenas não tem poder suficiente, e você precisa de poder para fazer aquilo que você quer fazer. Então há muitos testes, muitas experiências individuais que as pessoas podem experienciar coletivamente. E esses desafios acontecem muitas vezes porque as pessoas não têm o poder da verdade, o poder de estar de pé diante deles mesmos, ou de estar estável, ou não têm o poder para estarem desapegados. Portanto, o poder pessoal é muito importante. E é uma característica essencial da alma estar no seu poder. Então, a paz, em Hindi, nós dizemos que é Shanti, Om Shanti. Nós dizemos muitas vezes Om Shanti uns para os outros. E quando eu olho para essa palavra Shanti, nos seus 3 significados diferentes, é claro que é paz, mas Shanti também significa estar firme, ou em calma, perdão, ou então estar em silêncio. Portanto, isso é o Dharma original da alma. Estar em Shanti, estar em paz, em silêncio, calma. Portanto, isso é essencial, um começo essencial para a alma expressar-se por si mesma na vida. E todas as almas são feitas destas qualidades. E mesmo assim, cada um expressa-se de forma diferente. Portanto, a vida nessa terra é uma dança entre muitas configurações e qualidades, sanskaras, especialidades de cada alma. E então, o que causa essa desunidade ou essa fragmentação entre as pessoas? Então, uma das coisas é que
toda a alma, nesse momento, estão vazias. Nós aprendemos que o tempo é um grande ciclo, que nós passamos de um estado poderoso e ao longo do tempo vamos deteriorando. Portanto, e esse estado de ser poderoso, ou de ter poder, é uma chave ingrediente para essa polarização e essa fragmentização que nós vimos no mundo, quer seja de uma forma internacional, de um que está a jogar com o outro, ou nesse mundo pequeno das pequenas famílias. Portanto, esse mundo pequeno em si mesmo, dos relacionamentos conosco mesmo, os nossos relacionamentos com o corpo, com a mente, há muita fragmentação também. E há muito estresse e tristeza também. Mas quando nós estudamos a espiritualidade, todas essas análises daquilo que está acontecendo de errado, eventualmente nos conduz para uma conclusão sobre que o problema é a perda de poder. E qualquer coisa que não está a funcionar de forma correta é por causa dessa angústia de quando a alma perde o seu poder, perdão, e ela não está a funcionar de acordo com a sua essência. Então nós meditamos. Então a meditação é no sentido de focar a nossa atenção no único. E é claro que a palavra unidade significa que tudo é um. Mas é claro que nós sabemos que cada um é uma unidade individual. E a Terra é um planeta dentre vários planetas. Mas aquele único que nós estamos a referir é a fonte, a força, o Ser Supremo, aquele que é a alma suprema, que nunca perde o seu poder, que está sempre estável, nunca muda. E isso é o ingrediente mais importante, eu penso, para nos restaurar para um mundo de harmonia. E quando muitas pessoas diferentes estão sem poder, elas também estão em desarmonia. E não importa aquilo que nós possamos fazer para trazer a harmonia um com o outro, a menos que nós estejamos focados no nosso poder através da meditação, os nossos empenhos finalmente não vão ser bem-sucedidos. Mas na minha experiência, eu posso, que é analisada, experienciada através dessas coisas ao longo de muitos anos, a minha conclusão é de que sempre a coisa mais importante de todas é estar conectado com um eu. O que é que isso significa? Manter-se a si mesmo independente de todas as muitas influências que estão ao redor de nós. E essa é a natureza da alma, é ser influenciada. Mas isso é o que a alma é. Mas quando nós olhamos para aquilo que está para essa esfera da influência do Ser Supremo, então podemos conduzir esse poder para nós. E é isso que significa o Raja Yoga, o que nós praticamos. E então, nós não tentamos nos tornar clones uns dos outros. Algumas pessoas pensam que unidade é uma forma de uniformizar, de ser todos iguais aos outros. E é claro que há uma natureza humana para que as pessoas tenham o mesmo tipo de interesses, os mesmos tipos de backgrounds, o mesmo tipo de formação, o mesmo ângulo de visão da vida. Nós todos fazemos isso.
Uns são como outros, que são como nós, e há outros que nós não gostamos, porque são diferentes. Mas isso significa que nós temos que ser iguais uns dos outros para que haja uma unidade, no sentido de uma certa uniformatização. Então, uns acham que essa é a solução, mas aquilo que eu sinto é que a beleza na variedade ou nas variações do sítio onde que eu estou no momento, que eu estive, por exemplo, em França, há um jardim magnífico, e há uma pessoa que está a cuidar desse jardim, e acha que esse jardim é a coisa mais importante fisicamente com o qual trabalha, porque há um significado simbólico. E o jardineiro, não, e o jardim está cheio de flores, cheio de cores e tantos perfumes diferentes. E por causa dessas flores, atrai todos os tipos de pássaros diferentes, todos os tipos de borboletas diferentes, a todos os insetos. E você vê harmonia na natureza, que cada coisa tem assim mesmo, que tem assim, em si mesmo a sua beleza, mas todos eles estão em harmonia juntos. E todos os elementos estão nessa beleza desse jardim, e isso pode estar comprometido, porque tanto uma família também pode estar nesse estado, porque todos são diferentes. E mesmo assim, quando você traz tudo isso junto, e quando todos estão nessa plenitude daquilo que eles escolheram, das suas especialidades, e segundo as suas qualidades e poderes, é muito bonito. E a interação é natural e harmoniosa, assim como uma música. E eu acho que esse mundo que nós estamos a conduzir à nossa maneira, estão a conduzir para um mundo melhor, estão a contribuir aquilo que nós podemos fazer para que a família seja mais harmoniosa, mais confortável, que aceitem-se uns aos outros, as diferenças uns dos outros. Cada um tem a sua combinação extraordinária de qualidades, mas mesmo assim, a face de cada ser humano é diferente uns dos outros. Isso é um fenômeno interessante. Assim como a face, o rosto é diferente, a personalidade também é diferente. E então, nós ficamos nessa analogia do jardim. E as pessoas têm muitos rostos de pessoas no meio das flores, porque há uma multitude, se é que se pode dizer assim, de espécies de flores ao redor do mundo que correspondem à grande variedade das pessoas que são também. Então a natureza nos mostra essa harmonia de cores, perfumes, formas e cores, todas essas coisas diferentes. E quando você tem todas essas coisas juntas, numa forma harmoniosa, isso parece ser muito bom. Mas se você olhar para as diferentes partes do mundo, onde há dificuldades, onde há guerra, ou a pobreza, você também vê que nessas dificuldades que os seres humanos estão a experienciar, você também pode ver, de uma forma mais abrangente, que o rosto das pessoas, as expressões de tristeza, ou as expressões de raiva. Então nós vivemos um mundo que tem um potencial de harmonia, mas quando há essa falta de poder, que as pessoas estão vazias, então a harmonia torna-se no seu oposto, na sua desarmonia.
E esse som já não é mais uma música, é uma cacofonia. Então, a unidade para mim tem a ver com cada um ter um entendimento que o problema não é necessariamente mal, mas as pessoas que estão vazias espiritualmente, facilmente elas podem fazer coisas más umas para as outras. Então, as coisas que nós estamos atravessando nossas vidas, elas são frutos de muitas ocasiões daquilo que nós podemos sentir como traição ou como rejeição. Todos esses sentimentos diferentes, eles interferem com a sua harmonia interna e interferem com a sua harmonia natureza, ou seja, a sua harmonia natural de interagir uns com os outros. Então, nessa situação, nós começamos a acumular karma negativo uns com os outros. E então, na espiritualidade, nós também estudamos sobre a filosofia do karma, que é muito profunda, que é muito sutil. Muitas pessoas, eu acho que todos no mundo, sabem que a palavra karma e têm alguma ideia sobre o que isso é. Mas há muitos poucos que são capazes de estudá-la na sua extensão e entender todo o que nela está intrincado. Porque há coisas que estão em desarmonia, tem a ver com o karma, porque isso tem a ver com o efeito do tempo. E você não pode fazer, ou seja, não há nada que fazer no tempo, porque o tempo significa essa deterioração, o envelhecimento, e e aquilo que nós temos que realizar, que nós temos a atravessar. Portanto, isso também está conectado com o destino. Estão a ver? Porque ninguém pode apontar um dedo e dizer tal e tal pessoa é responsável pelo meu destino. Não. Cada um de nós tem o seu próprio destino. E o destino de cada um é positivo e negativo. Da forma como cada um conduz o seu destino, tem a ver como cada um se expressa verbalmente, ou por pensamentos, ou pelas ações, e tudo isso é karma. Então isso tem um efeito no tempo que vai erodindo, trazendo uma erosão na nossa energia espiritual. E mesmo que as coisas vão erradas, nós não podemos culpar ninguém. Porque uma das coisas importantes que eu acho que nós aprendemos nas práticas espirituais e nas meditações são esses termos das realidades, que são esses três karmas: o tempo, o destino. E às vezes nós ficamos muito impacientes, ficamos muito frustrados, ou às vezes nós nos sentimos que nós entendemos muito bem, mas depois nós realizamos que nós não entendemos nada muito bem. Então nós temos que voltar para essa prancheta de desenho e olhar sobre a existência, sobre a vida humana, e outra vez. Então, uma das coisas que as pessoas estão à procura é chamado verdade. E a verdade é uma palavra difícil de trabalhar, porque você sabe que é muito difícil de dizer o que é verdade exatamente. Então, alguns poetas que disseram que a verdade é a beleza. E o bom é sempre descrito como verdade. Então são alguns conceitos e ideias sobre a realidade da vida humana, que são sutis e profundos no nosso mesmo eu, e nós podemos tentar entender cada vez melhor,
e tentar segurar aquilo que nós devemos fazer e não culpar ninguém por aquilo que eles são, por aquilo que eles estão a fazer, ou o que acontece com eles. Portanto, essa expressão que termina por surgir é aquilo que está a acontecer, porque quando você vem e tenta largar o passado, isso também é algo que nós aprendemos muito nos nossos estudos espirituais, que sim, que nós temos que ver aquilo que está acontecendo no passado e atravessar por eles. Então, aquilo que nós temos que fazer é que nós temos capazes de largar e prosseguir, avançar. E nós podemos ver isso quando todos estão a se queixar. Então, para mim é claro que olhar para frente significa olhar para o Ser Supremo. E olhar para trás é olhar para algo que nós não podemos fazer nada, não há nenhum ponto em tentar ver o que uma pessoa pode fazer. Portanto, eu acho que a coisa que nós podemos ver e aprender é que cada segundo que passa, nós temos que largar, que já passou, porque ele não vai regressar. E tentar ser. É isso que Dadijan ensinou-me. Segundo a segundo. Esteja esteja presente no segundo. E deixa aberto que o futuro venha ao presente e permita que o passado se vá, segundo a segundo. Então, eu acho que nós podemos ser mais conscientes da harmonia, do potencial dos meus relacionamentos uns com os outros, e então nós podemos verdadeiramente mudar os sentimentos puros que Baba nos ensina, que Deus nos ensina, e que cada um é um ator. Esse é um grande drama. E cada um tem a obrigação de desempenhar o seu papel. Nós não podemos dizer que você não pode desempenhar isso assim ou dessa maneira, porque nós estamos a fazer. E nós temos esse conhecimento espiritual, que nós não podemos dizer isso. Temos essa consciência que as coisas são como elas são. E então o seu sentimento é o seu sentimento. E você tem que atravessar por isso. E você vai ter que largá-lo, porque o principal de ver cada pessoa como um ser puro, pacífico e cheio de beatitude, um cheiro de luz. E então, que tem todas as possibilidades de ter interações harmoniosas. Isso parece que é muito simples, mas tem um grande significado. Então, se nós praticamos assim, dessa forma, então vai ser uma forma muito boa de tentar trazer a harmonia, mesmo nessas condições desarmoniosas, mas então a harmonia vai ser possível. Então, outra coisa que nos ajuda tanto a nós é quando nós estamos a praticar a consciência da alma, nessa prática de estar conectados, essa prática de estar conectado com o Ser Supremo, porque isso vai nos conduzir a termos mais poder. E quanto mais poder houver, mais fácil será a vibrar nessa atmosfera, ser consciente de ser uma forma de luz. Então vai ser mais fácil perceber o outro como ele sendo seu irmão ou sua irmã, ou ser belo. E você não olha para o que a pessoa está a fazer, qual é o papel dele, mas quem é a pessoa? Você não vê, você não consegue ver a diferença. Uma das coisas que nós temos para a unidade é ser esse que já está predestinado, por assim dizer. É o gênero de cada um. Algumas pessoas
Deixa eu aqui perguntar melhor o que ela está quer dizer. Ah, ok. Ela está falando agora com relação ao preconceito. Assim é que é da cor, ou da educação, ou de como você faz as coisas, ou a quantidade de dinheiro que você tem, ou o país que você pertence, ou qual é a sua religião. E todos esses preconceitos são, ou seja, não tem nada a ver com a pessoa que você é, ou a pessoa que é. Portanto, essa visão da alma que nós aprendemos, isso nos dá essa coragem para olhar de quem é a pessoa. Não importa o que eles façam ou deixam de fazer, mas quem são eles? E quem sou eu, então? Esse ser puro, amoroso e cheio de beatitude, portanto, todos são assim, uns seres de luz. E então, há muito que nós temos em comum. E há muitas coisas que nos distinguem um dos outros. Mas o objetivo, eu penso, que é ser capaz de ligar-se com todas as diferenças, mas de uma forma harmoniosa. De uma forma que traga uma situação que seja divisória para uma situação harmoniosa. Então, essa vida de estudo é comparada como cultivar o seu jardim. Todo dia você tem que tirar as ervas daninhas, ver como está o tempo, se há sol, se é preciso de fertilizante. Aquilo que está a crescer demasiado, você vai ter que podar, talvez substituir alguns vasos, tentar perceber quais são as espécies que estão a existir. Portanto, você tem que cuidar. Portanto, o jardim é como você mesmo, é como a sua família, é como o seu país, é como o mundo inteiro. E então, é por isso que eu penso que existe essa expressão do jardim de Allah. É uma expressão para o paraíso da cristianidade, para os cristãos. Portanto, não é que não é uma plantação, mas está a referir-se à sociedade humana, que elas sejam preenchidas das qualidades espirituais para que eles possam verdadeiramente fazerem parte de uma combinação harmoniosa. E então vai estar tudo bem, você vê, você entende? Então, eu penso que isso é apenas uma coisas importantes de nós nos lembrarmos, porque nós esquecemos isso. Mas nós precisamos lembrar disso, porque nós temos de entender o que é que nos faz esquecer. E eu penso que muito tem a ver com a percepção. Portanto, que o padrão, o estado do ser humano é perceber, através dos órgãos dos sentidos, e perceber como um é, se é homem ou se é mulher, se é rico ou se é pobre, a cor do corpo. Tudo isso são coisas exteriores que nós percebemos, mas a nossa mente está preenchida com todas essas percepções. E então, nós somos capazes de operar por base nessas percepções. Portanto, isso é o estado de ser. E aquilo que nós chamamos de consciência do corpo. Mas isso está através da tapásia, ou através do estudo espiritual, nós temos a capacidade de ver a alma. O que é que isso significa? Ver a alma, que nós tentamos perceber algo ou alguém que não é físico. Então, essa condição por defeito ou padrão tem que ser feito um empenho constante, de novo e de novo, para nos trazer para dentro disso, para perceber o sutil, o invisível, o verdadeiro, dentro
variedade de aparências, porque o físico é uma aparência. Mas frequentemente é dito que as aparências não são a realidade. Ou eles dizem que não veja o livro pela sua capa. Portanto, não considere os aspectos visíveis ou da forma de uma pessoa, de como ela é. Mas nós sabemos isso. Nós vemos isso todos os dias. Mas mesmo assim, por causa dessa percepção padrão que nós temos, então todo tempo nós vamos ter que trabalhar para tentar ver o visível, o sutil. E isso é a razão pela qual nós meditamos, porque quando nós meditamos, você recebe poder para esse propósito de perceber o invisível. E isso é preciso muito poder, porque você tem de ter mais poder, esse poder magnético da matéria, sobre esse poder magnético da matéria. Portanto, a percepção magnética tem a ver com essa atração magnética da matéria. Então, se você dizer a alguém depois de que 10 minutos que uma pessoa vai morrer, ela não vai gostar. Por que não? Porque essa escravidão, esse apego ao eu, com o seu próprio corpo, é cheio de significado. E isso tem a ver com a identidade. Você olha para o espelho e diz, isso sou eu. Você olha para uma fotografia da sua forma física e você diz, esse sou eu. E isso é tão natural, é tão imediato, responder dessa maneira. E mesmo assim, quanto mais você lida em acumular poder espiritual, mais você não cai nessa posição. E então, é dito que muito empenho, muito tempo, muito esforço é preciso para alcançar esse ponto onde a sua posição por defeito vem esse estado de ser através, ou seja, de ter estado vazio espiritualmente. Então, todos nós juntos ou individualmente, a nível espiritual, vamos nos tornar completo, com poder. Então, naturalmente, vamos conseguir então essa consciência da alma. Portanto, esse é o nosso empenho. E nós temos que nos lembrar todos os dias, estudar todos os dias, meditar todos os dias. Temos que cometer erros todos os dias. E então, nós temos que ter muita paciência conosco mesmo, ter paciência uns com os outros. E eu acho que o Ser Supremo é extraordinariamente paciente com todos nós, porque nós normalmente dizemos, nós temos que fazer isso durante 1 ano, 2 anos, ou seja o que for, e há coisas que são simples, mas mesmo assim, mas fazer esse tipo de mudanças de percepções, essa mudança de consciência, é um compromisso. E eu penso que é uma jornada de uma vida, e todos nós estamos nessa jornada, e estamos a olhar para as sequências dessa luz ao fundo do túnel, e que cada um tem a sua consciência espiritual, e todo tem esse seu poder espiritual, e nós podemos chamar isso de uma peregrinação, de uma grande jornada. Estamos todos nessa jornada juntos, e também essas coisas acontecem ao longo do caminho. Nós tivemos bons momentos, maus momentos, tempos difíceis, e nós caímos, e há tantas coisas que aconteceram. Mas mesmo assim, você sabe que a luz no final do túnel está sempre diante de nós. Então nós temos que caminhar nessa direção. E nós temos que ser esses poderosos instrumentos para nos guiar uns aos outros, que todos temos tantas diferenças, mas todos temos o mesmo objetivo, o mesmo destino. E esse destino é também estar completamente consciente de quem nós somos
e completamente conectados com o Guia Supremo, que está sempre a dizer, venham ter comigo, tomem poder de mim, para você ser bem-sucedido, e vocês vão entender-se uns aos outros, você vai entender a si mesmo, e você vai atravessar todos esses momentos difíceis, e isso ajuda muito todos nós ter essa energia constante que nos está a mover para frente, para podermos interagir com essa energia que nos puxa para trás, que é a dizer que é, por exemplo, muito difícil, isso é muito longo, eu não sei se vou conseguir alcançar isso, e às vezes a dúvida surge, e isso é normal, mas nós temos que ter essas experiências de rapidamente saber que nós temos que, quando surge essa dúvida, atravessar ela, passar por ela. Portanto, eu acho que ao fazermos isso, o processo, esse é o processo de construção do caráter. Ninguém é perfeito, você sabe isso. E nós não queremos estar atados no perfeccionismo, porque o perfeccionismo não é a mesma coisa. Uma bela descrição de perfeição é o equilíbrio. E nós estamos, de uma certa forma, desequilibrados. Um lado está bem, outro lado não está bem. Portanto, há diferentes atributos. Se eles não estão equilibrados, eles não estão em harmonia. Portanto, isso é um grande trabalho de ficar em harmonia conosco mesmos e de aprender uns com os outros. Mas o equilíbrio é a chave, é o ingrediente-chave. Então, a imagem que nós temos, na qual é dito de ser a nossa meta e objetivo, portanto, essa imagem de Lakshmi e Narayan, a imagem de Vishnu, portanto, é uma imagem que representa o ser humano perfeitamente equilibrado, o masculino e feminino equilibrado, com todas as cores que estão incluídas. A mente, com as palavras cheias de significado, com as ações, amoroso, desapegado, e a poder de dizer não, ou o poder de dizer sim, o poder que representa a si mesmo, o poder de ser flexível, e todos os poderes diferentes que nós temos e que nós fomos presenteados, que nos ajudam a alcançar o objetivo que cada um quer. Então, a experiência que nós temos faz com que nós nos tornemos mais flexíveis. E acho que nós não podemos ter harmonia e unidade sem ter a flexibilidade. Nós temos que ser muito flexíveis. E flexíveis uns com os outros, porque é um processo, é uma longa jornada que nós ainda não alcançamos ela. E nós precisamos ter uma grande fé em nós mesmos de que eu vou alcançar. E meus irmãos e irmãs também vão alcançar. E não importa o que quer que aconteça, nós iremos alcançar. E essa fé é muito, muito importante, que nos ajuda a prosseguir nesse caminho. Então é muito importante não desistir. Às vezes as pessoas desistem. Dizem que são muito duros e é muito difíceis para elas. Portanto, isso é muito bom quando nós nos apoiamos uns aos outros e alguém que está numa dificuldade, alguém tenta ajudar o outro para que possa superar isso de novo e de novo. Então, esse amor um pelo outro, que ajuda um ao outro a prosseguir e que uns se apoiem aos outros.
E então existe essa dependência um do outro. Uma lição que a Dadi Jan que me ensinou que foi: nunca fique parado na sua prática espiritual por causa do comportamento de outro. A sua prática espiritual e o mover para frente não tem a ver com nada que os outros estejam a fazer. Tem a ver consigo mesma. E é claro que nós podemos atravessar por esses estados diferentes. Nós temos que crescer. Nós tivemos o nascimento espiritual. Nós começamos como uns bebês e vamos passando pela infância, pela adolescência, pela maturidade, pela idade. Todos esses estados diferentes nós atravessamos. Então nós temos que passar por isso. Então é muito frequente nós reinventarmos-nos. Porque todas as almas frequentemente têm um nível de acordo com sua prática e muitas vezes não estão satisfeitas. Então nós temos que profundamente dizer: ok, agora eu tenho que olhar para isto e começar tudo outra vez para tentar chegar a um outro nível e fazer de uma forma correta. Então eu deveria fazer isso. Então é outra forma. Senão nós não vamos experienciar esse sentimento de progresso. Porque se não tivermos esse sentimento de progresso, nós vamos desistir. Porque é preciso de muito poder interior quando nós sentimos, quando as coisas não estão bem. Então nós temos que progredir. Portanto, não é errado a dizer: ok, aquilo que eu estou a fazer até agora estava tudo bem, mas já não é mais relevante, eu tenho que fazer através de um outro nível para encontrar esse outro nível. E então, tem a ver com essa prática espiritual de cada um e outro aspecto de progresso. Você sabe que é o mesmo quando é como uma criança ou como uma pessoa idosa. A experiência da vida, a sua interpretação das coisas, as suas respostas às coisas muda porque você entende as coisas e você pensa que isso é uma sabedoria que você vai adquirindo no caminho. E alguns são sábios, mas não todos. E outros estão a tentar se reinventar de uma maneira frequente. Isso é uma coisa boa, é uma coisa autêntica. Então, uma das coisas que eu escuto dos meus companheiros de viagem espiritual é esse desejo de ser autêntico. E todas as pessoas que estão nesse campo, normalmente dizem isso repetitivamente. Pode não ser o mesmo significado que tem antes, portanto, isso são indicações que eu preciso sentar outra vez comigo mesmo, olhar para mim mesmo e dizer: ok, isso é um sinal de que eu tenho de fazer isto. De uma forma mais sutil, de um nível mais elevado, um nível mais profundo. E significa que nós temos que às vezes que lutar no momento. Mas também existem a tapásia. E a tapásia é isso. É uma certa luta. Não é mal passar por isso. Mas há outras coisas também. E então, assim como alguns pensamentos que eu quero partilhar sobre esse grande tema da unidade, da harmonia, a unidade e a diversidade na família divina, essa família espiritual, e nessa grande aventura de estarmos a mover de onde nós estamos para onde queremos ir. Então, muito obrigado. Om Shanti. Ok. Muito obrigado pelas extraordinárias palavras e a conexão. E eu vou precisar de 2 segundos e eu já venho. Só 1 segundo. It was unity is not uniformity. You can't expect people to be the same, but obviously we can be united in some way or the other. So I think this question, you can just take it because you can explain it in more detail. Someone is asking, at my organization, I try my level best to keep all the staff united, but they have their own personal differences. So it becomes very difficult for me to deal with them as an organizational head. So what can I do to make them keep united all the time? All the time. Well,
sometimes people think that you have to operate like the military and make everybody do the same thing at the same time and follow orders and that sort of thing. And organizations in the 19th century, when organizations started to be put together, they were modeled on the model of the military. And so a lot of people think that it's about rank, and the higher the rank you are, the more you can give orders and everybody has to follow. And that was okay for a while, but somehow these days people are not willing to operate in a military setup. And so among many different organizations for the last few decades, different innovative organizational leaders have come up with different formats. And I will just share. Ok, peço desculpa, já estou cá outra vez. Então quero partilhar convosco que a líder dessa organização que eu interagi foi com a Nadia Prakashimani. Foram cerca de 7 anos e estivemos muito próximas de como ela fez isso, porque ela era a líder dessa organização, espalhada por todo o mundo, e ela cresceu a partir de uma coisa muito pequena e que se tornou muito grande num curto período de tempo. E aquilo que eu gosto do seu método de liderança foi, ela estava sempre muito na posição de ouvinte. Ela é uma pessoa de fácil aproximação. Todos os dias ela colocava-se num lugar onde todas as pessoas que estavam responsáveis pelas diferentes sessões encontravam-se com ela pessoalmente, e ela sabia disso. Todos tinham alguma coisa na mente, então ela ia e dizia, essa é a situação. Então, se algo estava lá, que precisava de uma decisão, ela não tomava uma decisão assim. Aquilo que ela fazia era, ela pensava na questão, identificava todos os diferentes departamentos e via-se o impacto que essa decisão teria em todos esses departamentos. Então, ela ouvia eles todos e dizia qual é o problema exato. Então, ela tinha um entendimento da situação. Então, ela sempre considerava com que as pessoas que estavam responsáveis pelas diferentes áreas da organização sabiam o que eles estavam a lidar, sabiam o que estavam a fazer. E então, a opinião deles, a descrição deles daquilo que era preciso, era muito importante para ela. Então, ela reunia toda essa informação, processava na sua mente e escutava todas as pessoas. Todos eles, em todo o nível da organização, tinham acesso a ela desde que eles quisessem. Portanto, isso é aberta. Ninguém dizia que você tem que ir através de mim para ir ter com ela diretamente. Não era essa a maneira. Portanto, isso foi muito importante, porque isso fez com que cada um se sentisse que a sua vida individual era valiosa, sua opinião era valiosa, e que eles contavam-se para alguma coisa, ou seja, eles importantes. Portanto, não era apenas dar uma ordem para que ela fosse seguida, eu tenho que seguir uma ordem, não, isso era um processo. Portanto, era examinado, era escutado o ponto de vista de todos, e ela vinha com uma decisão providencial. Portanto, essa é a minha decisão providencial, acho que essa é a palavra. Em muitos casos, a maioria das pessoas
estavam conscientes, outras não. Portanto, elas ouviam as pessoas que não estavam confortáveis com isso. E ela escutava por que elas não estavam confortáveis com a decisão. E ela podia então tomar outra decisão, a contar os aspectos que as outras pessoas não estavam confortáveis com aquela decisão que tinha sido trazida para a mesa. E dessa maneira, ela era capaz de trazer consenso em qualquer decisão. E o que acontecia com isso é que todos sentiam que faziam parte do processo de decisão. As pessoas elas podiam ter uma boa especialidade, mas não estavam numa hierarquia dentro disso. Então todas elas eram levadas em consideração. Então as pessoas sentiam-se bem. E é isso o que faz com cada um cooperassem um com os outros. Porque todos concordavam com a decisão e eu vou fazer o que for preciso para executá-la, para executar essa decisão. Então eles davam cooperação, trabalhavam uns com os outros, faziam sacrifícios se necessários, mas era do coração. E eu gostei muito desse tipo de liderança. Eu chamo isso de uma liderança consultiva. Portanto, as minhas esperanças... Perdão? Então você tem que ter uma congregação que está muito unida. Mesmo que sejam todos diferentes, respondam de formas diferentes, têm especialidades diferentes, mas é como criar uma máquina que funciona muito bem, uma máquina complexa, mas que todos funcionam bem no mesmo sentido. Então isso é um grande modelo de liderança e eu gostei imenso disso. Ok, extraordinário. Isso faz nos lembrar da Adi Prakash Mani. Portanto, em Hindi é o Armana, portanto, essa harmonia. É isso que ela dizia frequentemente, eu aceito os desafios. E ela tinha sempre um grande sorriso. Portanto, todos tinham mesmo que você tenha um desafio e tenha derrota, acho que é isso que ela está a dizer. Portanto, isso não significa que não está nada errado. O que perca a fé, exato, portanto, eu vou gostar independentemente de tudo. Portanto, estava mesmo a falar da derrota. E uma pergunta muito longa, eu vou tentar ler. Você pensa que há uma unidade verdadeira na nossa família, quando há sentimentos de superioridade, de separação na hierarquia? O que é a unidade? Não é dar o apoio incondicional para todos, não haver competição e coisas assim que estão aqui escritas. Isso é a natureza humana. Há todas essas coisas, mas nós temos opções. Nós podemos olhar para as coisas e olhar e se queixar, e nós todos fazemos isso, porque nós temos coisas que são prioritárias para nós. Nós pensamos que deveriam ser assim, deveria ser dessa maneira. Todos temos isso. Portanto, isso é totalmente normal. Mas, quando você trabalha com isso e você pensa, ok, agora eu vejo algo que não está certo. Eu vejo coisas que há isso e aquele outro, por causa daquilo e daquele outro. E eu não vou juntar-me por causa daquilo ou daquele outro, o que quer que seja. O que nós estamos a fazer com isso é que, Babas às vezes dizem, você está a pôr um machado no seu próprio pé. Portanto, isso é um testemunho muito difícil, mas é uma verdade difícil de engolir. Mas é assim que as coisas são. Então, nós temos que ver, ok, claro que há 1 milhão de coisas que nós podemos culpar, mas encontrar culpa não é uma opção, é uma opção.
Você pode encontrar essas falhas, find a way through. mas também você pode encontrar formas de atravessar isso. Porque você tem que dizer, é o que é. You might not like the fact that it's E raining. você pode não gostar do fato disso. You'll say, I'm raining, you know, you like it or not, I'm raining. Você pode não concordar que está a chover, mas está a chover e não há nada a fazer. Porque as coisas são como são. E então, Raj Yoga o Raja Yoga is about é sobre us being in nós circumstances estarmos em circunstâncias nas quais estamos em dificuldades. with Raj Yoga. E nós chamamos, as pessoas chamam isso de Raja Yoga fácil. É o Sahaj. E eu já olhei para essa palavra Sahaj e muitas pessoas dizem o que tem a ver com o fácil sobre o fácil Raja Yoga. Eu tenho que verificar. Portanto, eu verifiquei isso Online dictionaries, e hoje em dia há os dicionários online. meanings E eu encontrei muitos which you can translate, significados diferentes para Sahaj. which I E um deles que eu gosto muito é que doing this practice você está a fazer essa prática no contexto das pessoas. E Baba frequentemente diz esse contraste do Raja Yoga com o Hatha Yoga do Sannyasi, certo? Então, o Hatha Yoga dos Sannyasis é feito na isolação, não no contexto das pessoas. Portanto, eles não têm nenhum problema. Então, nós temos a nossa prática no contexto de todos os tipos de pessoas, de todas as contas kármicas, todos os sistemas diferentes de valores e assim por aí além. Então, obviamente, não é nada fácil de todo. Portanto, context, esse é o contexto deles que Baba nos deu. Ok, vocês, duality, enquanto indivíduos, com os seus idiosincretismos e todas essas coisas, with you, vocês não estão em harmonia com todos e vocês têm que se harmonizar. E você diz, então, impossível. E você faz a mesma. Então, não há como dizer yes ou não. Quer dizer, você pode dizer sim ou não. Você pode dizer sim, mas, ou sim, bem, mas, de uma forma, nós temos de definir uma forma along de mover-se, ourselves ok, estar bem conosco mesmo e lidar com todos os outros, porque same planet. nós partilhamos o mesmo planeta Look at the BK e às vezes nós olhamos para o mundo backup como um microscópio de todo mundo. E então, o mundo polarization está cheio de polaridades, oposições, discordância e coisa do drama, e nós também. that if we Eu sinto que se nós among ourselves in the olharmos para nós mesmos microcosm, nesse nosso pequeno microcosmo, that will make cosmos, for the rest of the world. vai ser possível para o resto do mundo também trabalhar. E então, as diferenças não são agradáveis, mas nós temos que Potential for us to learn stuff about ter esse grande potencial de aprender por nós mesmos aquilo que nós podemos fazer, ser flexíveis, de largar. these are all the 8 powers is all about. Isso são sobre os 8 poderes. Então, There's lots of possibility. há muitas possibilidades para o criticismo, mas também isso You have to go through it. You have são coisas que ajudam, mas você vai ter que passar por isso. E eventualmente você tem que harmonizar beat, I think. ou será derrotado. So I think Isso que ela disse no final. answers the question. Isso é uma resposta perfeita. Matters, but I'll just take this Há muitas questões sobre a familiaridade. knowledge. She's saying É uma questão nova de uma pessoa nova. Eu vejo muito conflito com a minha família que não é espiritual e são contra o meu empenho. so if I follow myself, then I feel very guilty. E se eu sigo a mim, sinto-me culpada. E se eu sigo a ele, sinto desapontada. Então, como encontrar o balanço com a minha família que dá esse valor zero para a espiritualidade? All of us, Eu acho que todos nós temos alguém ou algumas pessoas na nossa vida que não nos apreciam. and I think that E eu acho que if we are going to be happy only se nós vamos ficar felizes apenas quando alguém nos aprecia, fantastic, e vamos achar que somos maravilhosos e fantásticos, capable
Então nós talvez não sejamos capazes ou sábios, ou mesmo de conseguir entender. Por quê? to understand that Nós temos que entender que doing this practice eu não estou a fazer essa prática to appreciate me. para que alguém aprecie a mim. Eu não estou a fazer essa prática para que eu seja amado, ou para que não seja odiado, ou qualquer coisa dessas. Eu estou a fazer essa prática porque eu acho que é correta. The only reason why we're Então é a única, é a única, to do it é a única. context Eu faço isso porque essa é a única coisa que eu acho. Portanto, or whatever. há pessoas que não vão concordar, ou seja o que for, mas você tem que encontrar a maneira Always remember e sempre lembrar-se que o que quer que você está a fazer, porque você pensa que isso é correto, porque você é uma voluntária. adjust and Você tem que ajustar, lidar. doesn't like it, then you Alguém não vai gostar, então você vai ter que colocar isso um bocado de lado, encontrar formas diferentes, porque, sabe, they have a right to test ele tem direitos, ele tem os direitos de testar você. E se você manter spirituality a sua espiritualidade, of other people's feelings about you or what they say about you não importando o que as outras pessoas digam a partir de si, in 1 minute or você vai ganhar o respeito, they need to look quer leve 1 ano, leve a 2 ou 10 anos, porque eles vão ter de olhar para si por um longo período de tempo e olhar para si de uma forma verdadeira. E quando eles verem isso, eles vão perceber, mas é preciso tempo para eles verem que você está correta. We'll take a few more questions. Temos aqui mais alguns minutos e mais algumas perguntas. Então, uma pergunta. Elements of the soul. Você disse sobre os 5 elementos da alma: paz, pureza, poder, amor e bem-aventurança. Aí alguém está a perguntar. Knowledge and E sobre o conhecimento e a felicidade. well those are byproducts, they're not elements. Eles são produtos, não são elementos. That's not a personal quality. São a informação, não são qualidades pessoais da alma. Portanto, a felicidade é um produto do seu bom karma. So I mean there's a lot of different Então, há muita diferença de pessoas que descrevem em formas diferentes. Está tudo certo. okay, we got 5 elements of matter Eu posso dizer os 5 elementos da matéria, and they 5 elementos da alma, correlacionar um com eles e correlacionar um com outros. É por isso que eu falei disso. Não está certo? É errado. Eu apenas gosto de fazer isso dessa forma, dessa maneira. so another question. Ok. Então, outra pergunta é que você mencionou sobre The tunnel. a luz e o final do túnel. How O fim do túnel. my entire tunnel? Como a minha pós, a minha luz pode iluminar o luz túnel. O túnel está escuro. Há muitos túneis com luz. Nós estamos a falar de uma grande luz no final do túnel. Portanto, esse túnel é algo que você tem que percorrer. Portanto, de um lado para um lado diferente, para um lugar diferente. tunnel is an Então, essa luz no fim do túnel é uma expressão que é utilizada como uma metáfora para referir que você está indo através de algo que não é fácil para si, de uma forma que você não tem tanta informação, você não tem tanta força, ou o que quer que seja. in front Mas você põe um pé diante do outro, for your tapasya é uma metáfora para a tapásia. Portanto, é chegar ao seu objetivo. you stick to it. E você então alcança esse objetivo com determinação. Isso é uma boa característica de ter como uma pessoa que está vivendo a sua vida Spiritual practice. de uma forma normal com aquele que tem uma prática espiritual. Explain us this expression Pode nos explicar essa expressão de spiritual Murli classes which we have in the morning. da Murli que nós temos de manhã, Gathering. que é a força da congregação, Otherwise, the entire foundation collapses porque senão toda a fundação colapsa. amongst all of us. Como ter essa unidade em todos nós? Bem, The fortress, I mean, I essa fortaleza, in a place eu vivo num lugar ou num sítio 8th century, and desde o século VIII in France, and
em França, e naqueles tempos havia muitas guerras religiosas. Então, eles construíam cidades com grandes muros ao redor para protegerem-se dos inimigos. Então, se o muro fosse fraco, o inimigo conseguia entrar. Então, penetrava na fortaleza. Então, eu vejo algo como, ao menos como, nunca que vai ser quebrado. Porque são muros e muros e muros, porque Baba fortalece, por exemplo, diz que a pureza é uma fortaleza, é um combustível para todos nós. Nem todos são particularmente fortes, claros, todos têm muito karmas, muito dramas e por aí além. Mas essa expressão é para fazer com que todos os backups sejam firmes, como a guerra na Ucrânia. O presidente da Ucrânia está a dizer: nós vamos lutar até o último homem, nós não vamos cair e todas essas coisas. Mas essa analogia da fortaleza, da guerra e de lutar, do guerreiro espiritual, é para nos encorajar, para não desistir, para ficar firme, prosseguir, e estar um ao lado dos outros e fazermos o nosso melhor. Mas quando você pega uma expressão como essa e interpreta de uma forma extrema, então você começa a trazer a culpa, a vergonha, isso e aquilo, coisas que são contraprodutivas. Então você tem que entender aquilo que Baba está a dizer, é nos encorajar. Não é um pensamento preto em branco, senão você vai ficar com a sua mente, vai ficar saudável, ou seja, danificada. Você tem que torná-la saudável, porque as pessoas muitas vezes são muito negativas e que é muito diferente então da perfeição. Portanto, essa realidade, esse testemunho é: mantenha-se firme, não desista, que nós vamos conseguir. Mas por detrás disso, nós sabemos uma coisa: de acordo com o drama, o trabalho de Baba é sempre bem sucedido. Todo Kalpa, nós vamos para a Idade do Ouro. Não há um Kalpa e outro não. Tudo funciona, tudo trabalha pelo mesmo. Todo o drama é idêntico. Ninguém sabe, seja o que for, o como, o quando, o porquê. Mas ele está a nos dizer que mantenha-se, fique firme, não desista. Se você cair, eleve-se outra vez, mantenha-se. E eu não penso que ele está apenas impressionado apenas pelos extremos que você tem que fazer. De outra forma, você está morto. Ele diz isso porque nós podemos conseguir. Então, a última pergunta, uma frase de Mahatma Gandhi: a unidade para ser verdade. Eu não consegui perceber que a net está boa. Essa é aquilo que eu chamo de uma moral convencional. Também é ver a vida de uma forma militar. E é sempre assim nos tempos anteriores. A moralidade era colocada dessa forma. E no tempo de Gandhi, isso é absolutamente normal. As pessoas pensavam assim. Não parece ser tão popular neste momento pensar dessa maneira. Em menos círculos, não nos círculos mais antigos. Porque essa extremidade que nós estamos a falar, ou isso ou aquilo, não há espaço para nenhuma margem e nenhuma manobra. Mas
O ser humano, a vida humana, não é dessa forma, não é assim. As pessoas gostam de falar dessa maneira, mas na verdade isso é uma forma irrealista. Portanto, essa mentalidade saudável que a pessoa às vezes levam isso demasiado até isso parte, eles se quebram. Portanto, tem que ser flexível e aguentar as tempestades, porque senão isso vai partir. Portanto, é muito melhor não ser assim tão rígido como isso. É muito melhor. Great. Thanks indeed a lot for answering all the questions Ok, então, diligently. muito obrigado por ter responder essas perguntas todas de forma tão paciente. So he was not able to join again. O Dr. Mehta já não pode conectar-se outra vez conosco. Over to you, Sister Anu, followed by the announcements as well. Então, a Anu vai dar os anúncios e os cumprimentos. Então, muito obrigado, Matheus Bai. Foi maravilhoso escutá-la, como sempre, Sister Denise. Muitas dicas que estão nas mensagens aqui escritas foram muito simples e profundo e nós conseguimos entender, mas eu ouvi e lembrei que dessa responsabilidade do eu de trazer a unidade e a harmonia e ser flexível com o eu e com os outros, com esse olhar para manter o jardim belo. Esse é o meu pensamento. Foi uma bela analogia que nós temos que limpar, prover os fortalecimentos e ter um bom ambiente, fazer a harmonia. E temos essa unidade e proteger isso. E como nós temos que ter esse poder através da meditação, de ter a percepção daquilo que está ao nosso redor, daquilo que nós temos que tomar ou receber dessa unidade. Agradeço, tanto que todos gostaram muito mais e vão ver o vídeo outra vez mais logo. Então, muito obrigado de todos nós, outra vez, Sister Denise. E esperamos da meditação junto consigo, mas antes, porém, alguns anúncios dos programas que vão vir, os próximos programas, então. Como nós sempre fazemos, daqui a uma semana, como sempre, vamos ter o workshop sobre esse mesmo valor, sobre a unidade. São as experiências dos exercícios experimentais. E depois o irmão Yogesh vai falar sobre seus pensamentos sobre a unidade. E é das 3 às 5 da tarde, horário do Reino Unido. E às 11 a 1, horário do Brasil. No dia 4 de junho. E depois, no dia 5, vamos ter a continuação do programa da série sobre os poderes. E vamos ter o poder de discernir, discriminar, com o Henrique Simó, de Espanha. Ele é o coordenador, um dos coordenadores nacionais da Espanha. Dia 5 de junho, às 4 da tarde do Reino Unido e ao meio-dia do Brasil. E a próxima sessão dos Valores para a Vida, o episódio 41, sobre a compaixão, Karuna, com o irmão Charlie, que é o diretor da Brahma Kumaris Austrália, e vai ser então no domingo, dia 12 de junho, e as horas, deixe-me ver aqui, vai ser às 4h30 da manhã em Portugal, portanto, à 00:30 do Brasil. Portanto, provavelmente vão todos assistir às gravações a seguir. Portanto, qualquer informação que queira através dos vídeos, podem ver os sites rasa.in ou vancouver.brahmakumaris.ca ou nos canais do YouTube Virasa Índia ou Virasa, ou Brahma Kumaris Vancouver.
E lá também estão todos os vídeos com a tradução. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado. E sim, vamos continuar com a Sister Denise a nos conduzir para a meditação. Om Shanti. Então, obrigado. So let us Então, vamos turn within. Vamos sintonizar no nosso interior, ter esse momento para ir mais profundo Think about the self e pensar no eu, as a spiritual being, enquanto um ser espiritual, a point of light, um ponto de luz, the force of life, a força da vida, with a potential for com um potencial harmony para estar em completa harmonia and everything. com tudo e com todos. To be at one with the self Para estar em si consigo mesmo I am completely comfortable significa estar completamente confortável comigo. I am Eu sou a luz, the essence of love. a essência do amor. I exude the atmosphere Eu espalho para a atmosfera a paz, sweetness a doçura, like a perfume. como um perfume. I am Eu sou in my power. em meu poder. I remain who I am, Eu permaneço and I'm comfortable. confortável em quem sou eu Everyone else e com todos and their ways. e com a maneira deles, While still remaining e enquanto eu permaneço em quem eu sou. I turn my mind beyond E eu viro a minha mente para o além, the dramas, para um mundo, to the one above. para aquele acima. I am open to Eu estou aberto para esse amor and beyond e para além, to fill myself with that light. eu preencho-me dessa luz. I become E eu torno-me completamente subtil, away from the gross material world para além do mundo material e da forma grosseira, in the light and the stillness. na luz, na tranquilidade. I am linked Eu fico conectada com a energia que flui em mim.
Eu estou calmo, tranquilo, receiving, a receber, a assimilar. I become filled with that light. E eu fico completo com essa luz And it radiates e irradio para além de mim, far into the universe. para todo o universo. The energy A energia da harmonia, the energy of love, a energia do amor, pulsating está a pulsar através do universo, bringing harmony, a trazer harmonia, gently e gentilmente return eu permito-me everyday world, regressar para o mundo do dia a dia, still in that harmony. e tranquilo nesta harmonia, calma. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much, sister. Om Shanti. Muito obrigado, Denise, por essa bela experiência Sharings as well on e pelas suas partilhas também. Yeah, A todos I also nós. want to thank the whole Eu team. também quero agradecer toda a equipa, Made it successful. a todos os que estiveram cá, All the team working behind. a toda a equipa, ao irmão Manoj. Every time to take a picture with the E guests. todos So we pedem que tirem uma fotografia, such a beautiful meditation experience. I então que eles tenham if you can a sentir visual. essa bela meditação e quiserem tirar uma foto, também podem abrir as câmeras para tirarmos uma fotografia. Obrigado, vou tirar mais uma. Thank you everyone. Obrigado a todos. Obrigado, Sister Denise. Lots of Thank you. love. Om Shanti. Muito amor. Vejo todos em breve. Adeus.